Paz do Senhor Jesus! Estou iniciando o nosso penúltimo dia de exposição no livro de Números. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei expondo os capítulos 31, 32 e 33. Ontem, nos capítulos estudados, vimos como Deus orientou Moisés a ensinar os sacrifícios que seriam necessários para que fossem mantidos uma boa relação de Deus com o seu povo na nova terra. E o propósito era ensinar o cultivo do relacionamento diário com Deus através dos sacrifícios substitutos. Hoje, no primeiro capítulo de nossa meditação, o capítulo 31, Moisés recebeu uma ordem particular de Deus, pois logo ele estaria partindo para a eternidade. E então, como ele presenciou o mal que os midianitas haviam causado entre o povo de Israel, Deus concedeu a ele, antes de sua morte, o privilégio de contemplar a destruição dos midianitas. E é sobre essa história de vitória que estaremos meditando nesse primeiro capítulo. Pode observar que nos versículos 1 e 2, Deus esclarece a Moisés que ele seria o porta-voz para principiar a vingança do povo de Israel contra os midianitas, antes de ser recolhido ao seu povo. Queria que você parasse um pouco e desse atenção na declaração do versículo 2. Serás recolhido ao teu povo. Ainda que a questão da imortalidade da alma não estava bem definida como doutrina bíblica, temos a indicação que nesse texto, que Moisés já sabia que após a morte habitaria a eternidade com Deus. E onde Deus habita, não há mortos, certo? Bom, seguimos adiante. Os versículos 4 ao 6 relatam a instrução que Moisés deu ao povo para se prepararem para a guerra. De cada tribo foram escolhidos 1000 homens para a guerra sob o comando de Finéias, o sacerdote, filho de Eleazar. Duas coisas eram importantes na questão dos midianitas. Primeiro, Moisés contemplar a destruição deles e Finéias ser o líder nessa batalha, pois o caso em pior aconteceu durante a vida de Moisés e a pessoa que fez cessar a praga que veio entre o povo em decorrência da prostituição deles foi o sacerdote Finéias quem fez cessar. O relato da destruição é muito breve, apenas o versículo 7 e 8. Onde todos os homens foram mortos, incluindo todos os reis e o falso profeta Balaão. Nos versículos 9 ao 12, temos o relato das recompensas conquistadas pelos israelitas. Eles conduziram em vida até Moisés e o sacerdote Eleazar mulheres, crianças e todos os animais dos midianitas e muitos bens materiais. Já nos versículos 13 ao 24, você pode observar que Moisés deu algumas determinações ao povo. Ele se indignou com os guerreiros, por não terem destruído as mulheres midianitas, que foram a causa da morte de muitos israelitas, quando elas foram ensinadas por Balaão a conduzir o povo de Israel à prostituição e à idolatria, no caso de Peor. E então ordenou que fossem mortas todas as mulheres que já houvessem se relacionado com homens e os meninos, deixando vivas somente as mulheres virgens e meninas. E depois desta determinação e cumprimento, todos que vieram da guerra juntamente com as conquistas ficaram por 7 dias fora do acampamento para serem purificados. Aqueles objetos que não suportavam fogo foram purificados pela água da purificação. Os soldados e as cativas deviam ser lavados corpos e vestes, e itens de metal deviam ser queimados para serem considerados puros. Pois, como já falamos anteriormente, o acampamento dos israelitas era um local completamente preservado de impureza. A presença de Deus estava não somente no tabernáculo, mas em todo o acampamento. Nos versículos 25 ao 27, Deus ordena a Moisés que faça uma divisão de todos os itens que foram conquistados na guerra. Metade devia ser entregue aos que participaram da guerra e a outra metade dividida entre os que ficaram no acampamento. Para os sacerdotes e levitas, seria entregue um tributo diferenciado de cada uma dessas duas divisões. Os versículos 28 e 29 descrevem que seria ordenado aos que foram à guerra ofertarem 500 avos de tudo que havia sido conquistado para serem de uso do sumo sacerdote Eleazar e dos sacerdotes. Ou seja, como o total entregue aos guerreiros foi de 337.500 ovelhas, para o uso do sacerdócio foi destinado 675 ovelhas, conforme o versículo 30 ao 37. 72 bois, 61 jumentas e mulheres e crianças 32. Já para os israelitas em geral, o tributo seria dado aos levitas, porém o tributo seria de 50 avos de tudo que havia sido distribuído entre eles, segundo o versículo 30. Ou seja, o total de ovelhas foi 337.500, uns 50 avos para os levitas, deu um total de 6.750 ovelhas.
720 bois, 610 jumentos e 320 mulheres e crianças. A oferta destinada aos levitas foi muito maior do que as destinadas aos sacerdotes, isso devido ao maior número de pessoas na classe, conforme os versículos 42 ao 47. Agora observe que interessante que está relatado no versículo 48 até o final do capítulo, pois a vitória sobre os midianitas foi tão expressiva que nenhum dos soldados israelitas morreram na batalha. E em gratidão a Deus pela vitória sem perdas, os oficiais envolvidos na guerra trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar um tributo especial em ouro que chegou à quantia de 16.750 ciclos, e todo esse ouro foi depositado no tabernáculo. E assim, diante desta vitória fenomenal de Israel sobre os midianitas, o capítulo se encerra. Iniciando o segundo capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 32, nele temos um relato do interesse e da aquisição das terras aquém do Jordão, pelas tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Esse interesse de possuir as terras de Gileade pelas tribos de Gade, Ruben e Manassés não foi recebida com bons olhos por Moisés. Observe a resposta dele nos versículos 6 ao 15, onde Moisés lembrou aos interessados pelas terras aquém do Jordão que o motivo de todo o povo ter peregrinado pelo deserto 40 anos foi justamente o desinteresse de possuir as terras além do Jordão, onde ficava a terra prometida. E eles, de modo impensado, estavam querendo atrair novamente a ira de Deus sobre a nova geração. Foi aí que eles chegaram até Moisés, e você pode ver isso a partir do versículo 16 até o 19, e disseram que eles se estabeleceriam ali na região, porém deixariam as crianças e as mulheres em segurança e partiriam junto com todo o povo para conquistar as terras da herança deles, e somente depois retornar para as suas terras aquém do Jordão. Quando eles se comprometeram a seguir rumo à terra prometida junto com todo o povo de Israel, Moisés permitiu que eles se estabelecessem ali nas regiões conhecidas como Transjordânia, conforme os versículos 20 ao 27. A partir do versículo 28 até o 32, Moisés, como um líder eficaz, ordenou ao sumo sacerdote Eleazar, juntamente com Josué, que fosse permitido aos Rubenitas, aos Gaditas e juntamente com a meia tribo de Manassés, que estabelecessem residência nas regiões de Gileade, com a observação de que eles cumprissem o que haviam combinado. E eles confirmaram ali, diante do sacerdote e de Josué, que desceriam armados junto com todo o povo para conquistar a terra prometida. E para oficializar a aquisição dessas 3 tribos aquém do Jordão, um texto nos afirma que Moisés deu 8 cidades à tribo de Gade, onde construiu fortificações e currais para ovelhas, conforme os versículos 34 ao 36. Para a tribo de Rubens, Moisés deu 6 cidades, conforme os versículos 37 a 38. Já para a posse das terras da meia tribo de Manassés, está descrito que eles conquistaram e também que Moisés deu a eles o direito de posse. Aqui são descritas 3 cidades, incluindo Gileade. E com esse relato de posse de terras que futuramente seriam chamadas Transjordânia ou região de Gileade, o capítulo se encerra. Agora, partindo para o último capítulo de nossa meditação de hoje, o capítulo 33, nele temos o relato da trajetória do povo de Israel desde que saiu do Egito até o momento de chegar nas regiões de Moabe. É narrado por Moisés todo esse trajeto. Muitos esforços foram empreendidos pelos estudiosos para descobrir a localização de cada região citada nos versículos deste capítulo, mas infelizmente não houve como localizar todo o trajeto percorrido, pois muitas regiões não existem há muito tempo. Lembra que no início de nossa exposição eu afirmei que um dos motivos de Moisés ser o autor do livro de Números foi esses versículos 1 e 2, onde menciona que Moisés foi o escritor desse trajeto narrado? Pois é, olha ele aqui novamente. Agora, a partir do versículo 3, você vai observar que várias regiões são citadas. Regiões que o povo percorreu durante todo o trajeto do Egito até o próximo do Jordão, onde estavam estabelecidos neste momento dessa nossa leitura. Nos versículos 3 ao 5, Moisés menciona que a saída do povo de Israel do Egito foi corajosamente, ou seja, em honra diante de todos. E assim que saíram, acamparam na região de Sucote. Depois do versículo 6 até o 37, acamparam próximo das regiões do Mar Vermelho e do deserto do Sinai. E os versículos 38 a 49 finaliza com a chegada às campinas de Moabe. Uma das lembranças nesse trajeto foi a morte de Arão no Monte Hor, conforme o versículo 39. A partir do versículo 50 até o término do capítulo, Moisés relembra os filhos de Israel que deviam lembrar-se de todas as instruções já passadas por Deus quando chegassem na terra prometida. As instruções que deviam lembrar eram as seguintes: deviam destruir todos os moradores das terras conquistadas,
destruir todos os ídolos ou imagens que houvessem lá, e a distribuição devia ser equitativa, de acordo com a quantidade numérica de cada tribo. E caso o povo das terras conquistadas não fossem destruídos, eles seriam como perturbações constantes entre o povo, e o próprio povo de Israel receberia como pagamento a expulsão da terra em semelhança dos antigos habitantes. E com essa recomendação e repreensão, terminamos o último capítulo de nossa meditação e a exposição de hoje. Para refletirmos sobre os 3 capítulos de nossa meditação de hoje, quero propor para você um pensamento sobre como devemos tratar questões que nos afastam de Deus. Questões como algo que toma o nosso tempo, algo que nos faz tropeçar em algum mandamento divino, ou até mesmo algo que nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo. Como devemos agir diante de situações como essas? Esse é o ensinamento que Deus nos deixou quando ordenou a Moisés que destruísse completamente os midianitas, pois eles foram instrumentos do inimigo para desviar Israel dos propósitos de Deus. E esse também é o ensino de Jesus, pois claramente ele ordenou que se um membro do nosso corpo nos conduzir ao pecado, devemos excluir, arrancar aquele membro a fim de não pecar mais. Lógico que deve ser entendido de modo figurado essa linguagem de Jesus, mas o ensino é o mesmo. Tudo que nos conduz para longe da presença de Deus deve ser rejeitado, deve ser eliminado de nossas vidas. Devemos, como bons servos e filhos de Deus, eliminar todas as coisas que nos distanciam de nosso bom Pai. E para isso acontecer, precisamos ser radicais. Precisamos ser decididos a agir em todo e qualquer momento, sem nenhum tipo de reserva para o mal ou para o pecado, e dispostos a perder dinheiro, amizade, prazer e o que for, para não perdermos o que há de mais importante na vida, a nossa comunhão com o Pai. Desta comunhão depende a nossa eternidade. Dessa comunhão depende o nosso bem-estar aqui agora e no futuro eterno. Que eu e você possamos nos dedicar ao máximo para excluir, para banir de nossa existência todos os midianitas, que na linguagem aqui são as barreiras e os obstáculos que nos distanciam da presença de Deus. Amém. Até amanhã, querendo Deus.